Boa noite, irmãos. Parece até um clichê, né? Mas eu estou feliz de estar aqui. O pastor atribuiu essa oportunidade de servir a igreja em uma coisa que eu mais amo fazer, que é estudar e comentar sobre a palavra de Deus. É o maior prazer. Eu aproveito nesse momento para pedir para os irmãos continuarem orando por mim. Alguns dos irmãos conhecem o propósito que eu tenho no coração de me aprofundar no conhecimento de Deus, de me dedicar mais ao ministério. E eu peço que os irmãos continuem orando nesse favor. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a grandeza de Deus. Segurança em Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Nós vamos fazer uma exposição do Salmo número 46. Eu gostaria de orar antes da gente começar a comentar sobre o texto. Abra sua Bíblia, deixa a sua Bíblia aberta aí, apesar de que eu coloquei os textos ali também, e nós vamos ler juntos e vamos comentar um pouco sobre esse salmo que foi bênção na vida do povo de Israel e continuará sendo bênçãos para nossas vidas. Querido Senhor, nós nos prostramos diante de ti, te adoro, nós te engrandecemos pelo que o Senhor é. Nós te louvamos por termos segurança no Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor é presente. O Senhor está conosco em todas as circunstâncias da nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pela sua palavra revelada a nós. Muito obrigado, Senhor, por continuar falando conosco em todo o tempo, cada vez que nós lemos as Escrituras. Senhor, a nossa visão, o nosso entendimento, a nossa capacitação é tão pequena, mas o Senhor é tão grande. O Senhor tem uma fonte inesgotável para falar conosco de maneira especial. Continua conosco, Senhor. Nos dá graça, nos dá sabedoria, e que tudo o que for dito aqui seja exclusivamente tua palavra, seja exclusivamente do Senhor. Que o texto seja fiel aos teus ensinamentos, que o Senhor possa nos orientar mais uma vez através da sua palavra. É a minha oração no nome de Jesus. Eu gostaria de ler o texto. Vamos lá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bravam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Antes de nós entrarmos no texto, nós estamos estudando Salmos na Escola Bíblica Dominical. Só para a gente definir o que são os salmos. Salmos são cânticos, são louvores. São a expressão do que o autor do texto estava vivendo ou observando naquele momento em que ele escreveu. Apesar dos salmos não ser doutrina, isto é, não é vontade decretiva de Deus, não é um decreto de Deus, alguma coisa que eu sou obrigado a fazer, ele é vontade preceptiva de Deus. O que é isso? É preceito que Deus nos revelou e que eu posso, através dele, obter um crescimento para a minha vida espiritual, em obediência ao Senhor. O título desse salmo, ele tem um título, os outros livros da Bíblia, os outros textos não têm título, alguns dos salmos têm título, esse título é inspirado por Deus. É um salmo de romagem, o Salmo 46. Isto é, os judeus o cantavam enquanto eles se deslocavam para as festas. Mas é também um salmo de louvor, porque ele exalta
a grandeza de Deus. Todo salmo ele tem um cenário, ele tem alguma coisa que estava acontecendo enquanto o autor escrevia. E esse salmo, a situação que estava envolvida, era uma situação militar. Era uma situação de guerra. E estava evidenciado um grande livramento. O maior consenso sobre esse cenário é o livramento de Jerusalém, quando ela foi sitiada por Senaqueribe. Bom, o salmo, como eu disse, ele tem um título. O título do salmo está dividido em 3 partes. Ele é o cântico sobre Alamote, para o cantor Mor, pelos filhos de Corá. Vamos lá, as 3 partes dele. Cântico sobre Alamote. Significava que a música deveria ser tocada em tom alto, voz de soprano, voz bem aguda, das moças hebreias que compunham o coro. A segunda parte, para o cantor Mor, significava que quem tinha que tocar, dirigir o salmo, era o principal dos cantores, era o chefe dos cantores, era uma coisa especial. E da família de Coré, ou da família de Corá, ou de Coré, em algumas traduções. Isso está se referindo a quem escreveu o salmo. São os descendentes de Coré, que serviam no templo como levitas. Eles eram fiéis a Deus, eles eram dedicados ao Senhor. São os que foram poupados por Deus. Eu digo que foi poupado porque a família de Coré, lá em Números 16, conta a história, que eles desobedeceram a Deus, eles fizeram o que era mal diante de Deus, e Moisés estava dirigindo o povo, e Moisés orou, e Deus abriu a terra, e a terra engoliu a família de Coré. Todos eles, todos os filhos, todos os bens foram engolidos pela terra. E é evidente que alguns deles permaneceram, não morreram todos, e continuaram fiéis ao Senhor, e continuaram honrando ao Senhor. Se a gente ler o texto, se a gente olhar para o versículo 2, que a gente acabou de ler, ele faz referência à tragédia da família, onde ele diz, ainda que a terra se retire, parafraseando, ele estava dizendo, quando os nossos pais foram engolidos pela terra, quando a terra se retirou e os nossos pais foram engolidos pela terra. Ok. O Salmo 46, ele se divide naturalmente em 3 partes. Cada uma delas reforça a nossa confiança na presença e no cuidado de Deus. Então grava esse termo, presença e cuidado de Deus. Você se lembra das corridas de Fórmula 1 na década de 90? Os que são mais novinhos aí lembram, né? Quem que era a figura marcante das corridas de Fórmula 1 nessa época? Ayrton Senna. Foi o grande piloto brasileiro, né? Que viveu nessa época aí. Mas era uma época que era meio complicada. No entanto, no dia 1º de maio de 94, ele morreu correndo. Lá na curva Tamburello, lá no circuito de Imola, ele morreu. Porque os carros eram inseguros. A nossa vida cotidiana bem que se parece com um carro de Fórmula 1. Para pensar um pouquinho. Anda em alta velocidade e a gente tem a sensação que vai bater a qualquer momento. A qualquer momento a gente vai colidir. Porém, existem 2 alternativas. A Fórmula 1 até a morte do Ayrton Senna, que era inseguro, o carro batia e o piloto morria. Ou então, depois do acidente, que a engenharia começou a evoluir, foram aplicando segurança nos carros, até criar um cockpit diferenciado, que eles chamavam de célula de sobrevivência. Depois disso, muitos acidentes aconteceram, e foram muito poucos os acidentes que foram graves. Então a gente tem essas 2 alternativas. A falta de segurança na corrida, ou continuar correndo com segurança. O pano de fundo para a escrita desse salmo é uma situação de calamidade total. A cidade estava sitiada, violentos ataques de guerra do lado de fora, medo iminente da invasão dos muros da cidade, fome dentro da cidade, porque ninguém podia sair para buscar alimentos, desespero e angústia dos moradores que estavam indefesos. Apesar da situação caótica, o salmo é tremendamente encorajador. Poderia ser um salmo de lamento, poderia ser um salmo imprecatório, mas é um salmo de louvor. Ele demonstra uma fé inabalável na supremacia de Deus, vendo Deus superior ao exército do inimigo que estava guerreando lá fora. Eu coloquei uma frase aqui bem interessante. É nos momentos de crise que nós demonstramos a nossa fé em Deus. Não sei se você concorda com essa frase, mas eu concordo que nos momentos difíceis a gente consegue demonstrar se nós somos fiéis
ou se nós não somos fiéis. Nós devemos ser fiéis na adversidade. Paulo disse que aprendeu a viver tanto na pobreza quanto na fartura, tanto na calmaria quanto na adversidade, na prisão, na debilidade física, sempre honrando ao Senhor. Então nós temos que ter essa primeira aplicação para a nossa vida. Ser fiel, mesmo que nós estejamos vivendo em momentos de adversidade. Nesse sentido, irmãos, parecido com a situação do povo de Israel, é que nós devemos refletir. Você tem segurança em quem? Onde está a tua segurança? Está seguro na célula de sobrevivência? Aliás, qual que é a sua célula de sobrevivência? Pensa um pouquinho. Onde que você deposita a sua confiança? Será que são remédios? Hoje nós vivemos uma situação que tudo corre para a farmácia. Parece que nós estamos querendo plastificar os nossos sentimentos para a gente não sentir as angústias que nós deveríamos sentir. Será que são os remédios que eu tomo à noite porque os meus problemas são tão terríveis que eu tenho insônia e eu não consigo dormir? Será que a minha segurança é no dinheiro, é nos bens materiais? Será que quando eu estou completamente deprimido eu vou sair para as compras? Eu vou pegar o cartão de crédito e vou lá para o shopping comprar um monte de coisas? Porque daí comprando, o meu coração vai se aliviar das tensões do dia a dia? Será que a minha célula de sobrevivência é o meu emprego? Eu vou achar que porque eu estou empregado, porque eu estou recebendo um bom salário, eu estou seguro? Será que é a minha família? Será que são os momentos de solidão em que eu não quero falar com ninguém? A hora que a coisa aperta, eu falo, eu vou me enclausurar no meu cantinho, eu não quero ver ninguém, eu vou ficar quieto, porque lá está a minha segurança. Ou sua célula de sobrevivência é o Deus forte e poderoso? Pensa um pouco sobre isso. Em 2 Coríntios 4, Paulo diz que é Deus quem das trevas resplandece a luz em nossos corações. Que somos vasos de barro, para que a glória não esteja em nós, no vaso, mas esteja em Deus que habita em nós. E Paulo continua, nos versículos 8 até os versículos 11. Até o versículo 11. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Em tudo somos atribulados, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Deus está sempre presente, mesmo no momento das adversidades. O salmista apresenta 3 quadros distintos em seu cântico, nos quais nós vamos refletir nesse momento. O interessante é que em cada um dos 3 blocos de versículos, o texto divide sozinho em 3 partes, ele enfatiza a presença de Deus. No versículo 1, ele diz, socorro bem presente, sempre presente. No versículo 7 e versículo 11, os versículos são idênticos, ele diz, o Senhor dos exércitos está conosco. O primeiro ponto que eu queria refletir com os irmãos é esse. Seguros no castelo forte que é Deus, enquanto tudo mais é inseguro. A insegurança generalizada lá fora, mas eu estou seguro em Deus. Eu estou seguro no castelo de Deus. Versículo 1, deixa a sua Bíblia aberta e vai acompanhando, que nós vamos lendo versículo por versículo aí. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Refúgio e fortaleza. Pense na situação que os judeus acabaram de viver. Senaqueribe tinha atacado e dominado o reino do norte, que era Judá, lá em cima. O rei Ezequias, que era temente a Deus, que se mostrava fiel ao Senhor, se recusa a pagar os tributos e impostos que o Senaqueribe queria cobrar do povo, e desce e se refugia em Jerusalém, no Reino do Sul. Essa história você pode conferir lá na sua casa, quando você for ler a Bíblia, em 2 Reis, capítulo 18 e 19, em 2 Crônicas 32, e também no profeta Isaías, dos capítulos 36 até 41. O que o rei faz? Ele reforça os muros da cidade
e clama ao Senhor por socorro, que tranquiliza seu povo pelo profeta Isaías. Então ele toma algumas medidas de segurança. Ele tampa os buracos que tinham os muros de Jerusalém, ele constrói um outro muro por fora, ele providencia a questão da água, mas ele também ora. Ele chama o profeta Isaías, ele apresenta a situação, os dois clamam ao Senhor, e o Senhor fala com o povo, e o povo fica com o coração tranquilo. A cidade é cercada, Senaqueribe continua insultando, mas agora ele não está insultando mais o rei de Israel, ele está insultando o próprio Deus. Para os irmãos terem uma ideia, o rei Senaqueribe chegou a olhar para o rei de Israel e falou: eu vou te dar 2.000 cavalos, se você conseguir me oferecer 2.000 soldados que possam montar os cavalos que eu vou te oferecer. Então o que ele estava querendo dizer? Você não tem nem soldado, você não tem nem Deus. Nós somos poderosos, nós já vencemos e nós vamos enfrentar você e vamos derrotar. Essa era a visão de Senaqueribe. E no final, como última afronta, Senaqueribe escreve uma carta blasfemando contra Deus. Ele escreve uma carta insultando Deus e entrega na mão do profeta. O profeta leva para o rei que era temente a Deus lê a carta, ele se prostra diante de Deus, ele conversa com Deus, pega a carta, deposita diante do altar, que naquele momento, naquele cenário, representava a presença de Deus, e olha para Deus e fala: Senhor, olha a carta, não é a mim que ele está afrontando, ele está afrontando o Senhor, faz alguma coisa. Naquela noite Deus agiu, e o texto diz que Deus manda um anjo e durante a noite mata 185.000 soldados de Senaqueribe à espada. Deus age e mata 185.000 soldados de Senaqueribe. Quando eles olham, quando eles acordam, só tinha cadáveres por todos os lados. Então Senaqueribe é obrigado a bater em retirada sem lançar uma só flecha contra Jerusalém, como Deus já tinha dito anteriormente. Agora eu peço para você imaginar de novo. Imagina a alegria do salmista quando vê Deus agindo em lugar do povo. Como que ele ficou feliz com essa situação? Nós precisamos ter certeza do que Deus é para nós, para então poder dizer que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Você tem segurança no Deus que você serve? Você tem um relacionamento diário com o Senhor? Você está próximo do Senhor todos os dias, para você poder dizer que Ele é o seu refúgio e a sua fortaleza? Seguro bem presente na hora da angústia. Deus estava e está presente em todas as situações. O fato enfatizado aí pela palavra bem presente, é um advérbio modificador que amplia a ideia do texto. Deus não estava só presente, Deus estava bem presente. Ele está mais presente que o amigo mais próximo que nós temos. Ele está mais presente que um próprio irmão. Ele está mais presente que os pais. Ele está mais presente do que o cônjuge. O Senhor está presente. Ele está mais presente do que o próprio problema que nós podemos enfrentar nas nossas vidas. Socorro aqui não significa ajuda, significa fazer aquilo que ninguém pode fazer o impossível. Era impossível, com menos de 2.000 soldados, derrotar um exército de 185.000 homens. Mas para Deus era possível. Deus não ajudou Israel a vencer, guarda isso. Deus não ajudou, Deus agiu no lugar de Israel. E se nós pensarmos nessa hipótese para a nossa própria vida de hoje? O que mais te preocupa? Qual que é a sua preocupação hoje? Pensa um pouquinho. Será que é o desemprego? Ah, mas eu estou empregado. Mas e o cenário do Brasil? Eu fiz uma pesquisa rápida lá. O primeiro que eu peguei lá no Google, eu coloquei aqui. Isso aqui é do 4º trimestre de 2017, fechando o ano passado. A gente já passou quase meio ano. Falta trabalho para 26,4 milhões de brasileiros, conforme aponta o IBGE. Aqui está incluindo quem trabalha menos de 40 horas por semana, quem tem trabalho informal e quem está desempregado. 26 milhões e 400 mil desempregados no Brasil. É de preocupar? É. É para se preocupar. Com certeza. Ou então é doença que te preocupa? Não sei o que tem acontecido. Eu peguei uma outra notícia. Mortes por câncer aumentaram 31% no Brasil em 15 anos, afirma a Organização Mundial da Saúde.
Uma coisa que preocupa muito, nas reuniões de quarta-feira, quando nós vamos orar para os irmãos que são enfermos, não tem uma semana que alguém não pede oração para uma pessoa diferente que está enfrentando um câncer. E aí eu pergunto para os irmãos, doença é problema nas nossas vidas? É. Nos preocupa? Nos preocupa. Nos tira o sono? Nos tira. Nos traz ansiedade? Nos traz insegurança? Traz. Ou então é outra coisa, é a família. Pode ser outra coisa, pode ser a guerra, pode ser a fome, pode ser acidente, pode ser desastres naturais, pode ser casamento, ou o casamento que está vivendo, ou o casamento que ainda não está conseguindo construir, né? Alguns têm dificuldade para casar, o tempo está passando, não sei se eu caso, se eu não caso. Né? Tem essas questões também. É dinheiro? É muito dinheiro que eu tenho, também pode ser um problema, ou é pouco dinheiro que eu tenho? Será que a minha insegurança é essa? A nossa segurança tem que estar em Deus. Tem que estar em Deus. Os versículos 2 e 3. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Olha a comparação que o salmista faz aí sobre a fortaleza que é Deus. Ele usa as piores catástrofes que podem acontecer na natureza. Terremoto, maremoto, tsunami. Ele usa aqui uma figura de linguagem, uma hipérbole, um exagero, para dizer que mesmo se tudo isso acontecer no mundo, mesmo se a natureza inteira se revoltar, ele não temeria, porque o seu Deus é fortaleza e está presente e é socorro bem presente na hora da angústia. Essa é a ideia do salmista aqui nesse versículo. Então eu te pergunto, e nós? E hoje? Deus continua a nossa fortaleza? Deus é o nosso socorro bem presente? Aí eu vou pedir para você exercer a sua imaginação de novo. Você vive uma vida plena de felicidade, de segurança? De saúde? De prosperidade financeira? Eu não vivo. Eu tenho um monte de lacunas aí para ser preenchidas. Então, como crente, fiel, salvo em Cristo, você está livre das dificuldades da vida? Está livre de doença? Está livre de dificuldades? Está livre de perseguições? Nem um pouquinho. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você. Deus está presente, mesmo quando nada na minha vida está indo bem. Mesmo no momento de dificuldades, Deus está presente. Deus está presente. O que devemos ter segurança hoje é que Deus está presente mesmo quando nada está indo bem. O Evangelho não é cura, o Evangelho não é dinheiro, o Evangelho não é prosperidade financeira. O Evangelho é poder de Deus. É fazer o homem fazer aquilo que o homem não pode fazer. É pegar um pecador perdido, morto, que está caminhando para o inferno. E através da morte e a ressurreição de Jesus, ele ter a salvação garantida em Cristo. Isso é o Evangelho. Qual então deve ser a sua maior preocupação? Se não é nada disso que eu coloquei lá. Se não é família, se não é dinheiro, se não é doença, se não é desemprego. Qual que é que tem que ser a nossa maior preocupação então? Quarta-feira aqui na igreja, ainda falei um pouquinho sobre isso. Isso tem me incomodado, eu queria compartilhar de novo 2 coisas que eu tenho orado. A primeira é a heresia com cara de evangelho que nós estamos vendo aí o tempo inteiro, que é a chamada teologia da prosperidade. Organizações que dizem pregar o evangelho, mas que na realidade são mercenários em busca de lucro financeiro, de status social, de construtores de grandes impérios, de pessoas que querem estar nas mídias sociais com discursos que não têm nada a ver com a Bíblia, que arrebanham multidões, que prometem um mundo, e que nesse sentido das promessas são piores do que os políticos corruptos, porque prometem o que a Bíblia não está dizendo que vai acontecer, e eles estão prometendo que vai acontecer se eles ficarem membros da igreja. Nesse sentido, irmãos, eles acabam envergonhando o Evangelho de Cristo, porque eles usam a Bíblia para prometer algo que ela nunca prometeu. Pisam no Evangelho, zombam do nome de Deus, denigrem a imagem do verdadeiro Evangelho, porque eles não pregam o Evangelho verdadeiro,
que é através do sangue de Jesus, que liberta e que transforma o pecador. Nesse sentido, a preocupação é com muitas pessoas que seguem esses mercenários, achando que estão se aproximando de Deus, e na realidade estão longe da verdadeira conversão, que está exclusivamente na obra do Senhor Jesus, na cruz do Calvário. Outra questão que jamais deve deixar de nos incomodar é o pecado. A dificuldade que a igreja de hoje tem para falar sobre pecado, para mostrar que o homem é pecador e que Deus condena o pecado. A dificuldade que nós temos em lidar, em reconhecer e nos afastar do pecado. Sabemos que o pecado desagrada a Deus, que afasta a nossa comunhão com Deus, que quebra o nosso relacionamento com Deus, mas nós insistimos na prática do pecado. Eu digo que nós insistimos porque nós pecamos e voltamos a pecar de novo nas mesmas coisas que nós nos arrependemos e que pedimos perdão para Deus ontem, porque eu errei. E João diz que aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, se você tem que se preocupar com algum cerco do inimigo na sua vida, não é com a doença, não é com problema material, não é com dificuldade financeira, mas é com essas duas questões que nós falamos. Com o afastamento da verdade absoluta, que são as Escrituras, que é Deus falando conosco, e com o pecado que rodeia a sua vida. São as duas coisas que nós devemos nos preocupar todos os dias. O pastor Silas Campos fala uma frase que é bastante interessante. O Evangelho é a ótima notícia de que Deus, através da morte e ressurreição de Cristo, Ele resolveu o nosso pior problema, que é a morte. E venceu o nosso pior inimigo, que é o pecado. O Evangelho é a ótima notícia. Nós estamos livres da morte, porque nós somos salvos em Cristo. E nós estamos tendo o nosso pior inimigo sendo combatido, que é o pecado, que nós lidamos todos os dias. O mundo pode se acabar, mas o homem com a confiança está no castelo forte, que é Deus, nunca ficará apavorado. Mesmo que tudo esteja inseguro lá fora, o nosso Deus é a nossa fortaleza. Nós estamos seguros no Deus que nós cremos. Mesmo que tudo lá fora esteja do lado avesso, mesmo que tudo esteja inseguro, mesmo que toda a situação esteja completamente contra nós, nós temos segurança no nosso Deus, que é o nosso castelo forte. Queria quebrar um pouquinho, uma outra curiosidade que nós temos nesse salmo, é que Martinho Lutero, o grande reformador, ele utilizou com base para criar um hino, que é o hino Castelo Forte. Vamos cantar? Eu não vou cantar não, vamos passar aqui. Chega de cantar por hoje. Antes disso, Martinho Lutero escreveu uma frase bem interessante. Cantaremos esse salmo em louvor a Deus, porque Deus está conosco, e de forma poderosa e milagrosa, Ele protege e defende a igreja e sua palavra contra todos os espíritos fanáticos, contra as portas do inferno, contra o implacável ódio do diabo e contra todos os ataques do mundo, da carne e do pecado. Foi essa frase que Martinho Lutero escreveu. Castelo forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza. Com seu poder defende os seus na luta e na fraqueza. Nos tenta Satanás, com fúria pertinaz, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, os
Senhor dos altos céus, e sendo também Deus, triunfa na batalha. Que Deus a luta vencerá, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Castelo forte é o nosso Deus. Amém. A gente está precisando de um baixo desse para montar um quarteto aqui também. Ok. Castelo forte é o nosso Deus. Que alegria. Que comunhão que Martinho Lutero tinha com Deus para conseguir escrever tanta coisa importante numa música, numa letra de uma música que a gente ouve até hoje. Desde lá do século XVI até agora no século XXI, a gente está cantando que o castelo forte é o nosso Deus e que a nossa força nada faz. Nós estamos protegidos na fortaleza que é Deus. O segundo ponto. Alegre segurança na cidade de Deus, enquanto tudo se agita e se abala. Alegria em estar seguro na cidade de Deus, quando tudo lá fora está agitado e está se abalando. Dos versículos 4 até o versículo 7 aí. Depois de um momento de grande agitação, o salmista reinicia o seu cântico de louvor com calmaria. Ele começa lá. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O interessante é que Jerusalém não tinha rio. Jerusalém era abastecida por uma fonte de água, o tanque de Siloé, que ficava do lado de fora, e a água era trazida para dentro da cidade através de uma tubulação. Aí tem uma reflexão bem interessante. Se o abastecimento fosse garantido, a cidade poderia resistir os ataques do inimigo por muito mais tempo, porque ela teria como sobreviver com água dentro dos seus muros. E eles acreditariam que a vitória não estaria em Deus. A vitória estaria na água que eles tinham para matar a sua própria sede. Este versículo descreve Jerusalém, que representa a igreja de Deus. Representa os salvos em Cristo, que não tem água suficiente em si mesma, mas que é abastecida em tempos de tribulação pela graça superabundante de Deus para suportar fiel até o fim. É a graça de Deus que nos mantém em pé. Continuando o texto, o santuário das moradas do Altíssimo. Essa era a glória de Jerusalém, que o Senhor, dentro de seus muros, tinha lugar de honra. Era o santuário das moradas do Altíssimo. Se nós olharmos para o Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 22, Judas, que não era o Iscariotes, ele faz uma pergunta interessante para Jesus. Senhor, de onde vem que te há de se manifestar a nós e não ao mundo? Judas pergunta para Jesus, Jesus, por que o Senhor está se manifestando a nós e não está se manifestando ao mundo? Ser templo do Espírito Santo é um privilégio de cada salvo em Cristo. Ser o templo vivo do nosso Deus é a sublime honra da igreja na sua capacidade de ser o corpo de Cristo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Se a cidade está sitiada, Deus também está sitiado conosco. Olha que coisa interessante. Quando você está na tribulação, Deus continua presente na sua vida. Então tenha o cuidado e o respeito de honrar ao Senhor quando você estiver passando por tribulações.
porque Ele está presente quando as coisas também não estão indo bem para as nossas vidas. Não será abalada. Aí eu te pergunto, como abalar uma cidade em que Deus está presente? Isso me lembra do episódio que Jesus dormia no barco e o mar estava enfurecido. Como afundar um barco em que Jesus está presente? O que pode acontecer com a sua vida se Jesus está presente no seu coração? O que o mal pode fazer contra você se a sua salvação está segura em Cristo Jesus? O diabo, os homens, as doenças, as dificuldades da vida pode tirar tudo de nós, mas a salvação e o direito à vida eterna estão garantidos para a vida do justo, e isto ninguém pode nos tirar. A nossa salvação em Jesus está garantida, Deus está presente, Deus está conosco o tempo todo. Paulo em Romanos 8, no capítulo 8, dos versículos 38 e 39, ele faz um questionamento. O que pode nos separar do amor de Cristo? Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nem ninguém pode tirar a nossa salvação, que está garantida pelo Senhor Jesus. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Ao mesmo tempo que o salmista relembra o inimigo lá fora, o tumulto, a pressão, o medo, a angústia da cidade sitiada, ele também relembra que o Senhor visitou o inimigo e numa noite só derrotou 185 mil, que foram notados logo no amanhecer do dia. Mas também o salmista ele faz uma referência à proteção de Deus desde cedo. Desde a hora que tudo se inicia, o Senhor está protegendo. Mas o que faz o salmista, então, ter tanta certeza de que Deus vai ajudá-lo? Que linguagem que é essa que o Salmo está querendo dizer? Ele faz referência desde a criação. Quando Deus falou que lá das trevas resplandeceu a luz, Ele criou a luz lá do nada. O que é interessante aqui também, irmãos, é que nessa expressão também foi utilizada em outro cerco, que aconteceu lá no Êxodo, quando o povo estava encurralado lá na frente do Mar Vermelho. Tinha montanhas dos dois lados, tinha um exército inimigo lá atrás, e aí o versículo 27 do capítulo 14, Deus manda Moisés tocar na água. E a Bíblia diz que ao romper da manhã, o mesmo texto que ele está usando, ao romper da manhã, Deus abre caminho, Deus faz o povo passar, Deus fecha o mar, Deus derrota todos os inimigos do povo de Deus. Sabe o que o salmista está dizendo? O mesmo Deus que deu o livramento no passado, Ele está agindo hoje em nossas vidas. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Grave isso. Deus está conosco. Ele é o nosso refúgio. Ele habita a cidade. Ele está presente na nossa vida. Enquanto tudo se destrói lá fora, a presença de Deus em nosso coração é o que nos dá a alegria de viver. O Senhor está presente, mesmo se você estiver passando por tribulação. O Senhor está presente. Vamos lá, para o último tópico. Chamado à confiança nas obras de Deus, enquanto Ele destrói os inimigos. É uma convocação para confiar em Deus, enquanto Deus está destruindo os inimigos. Versículo 8. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Essa parte do texto apresenta alguns aspectos que são escatológicos. São questões que ainda não aconteceram e que vão acontecer. Ele convida, em primeiro lugar, venha contemplar as obras do Senhor. Ao mesmo tempo que ele fala da libertação que Deus deu para o povo, ele aponta para o futuro, onde o Senhor Jesus irá reinar. Como exemplo, é o que Paulo escreve lá no capítulo 8, versículo 30, quando ele escreveu lá, e aos que predestinou, a este também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou
também glorificou. Esses verbos estão no passado, mas glorificou, por exemplo, ainda não aconteceu. Glorificou vai acontecer no futuro, quando nós estivermos com o Senhor, que nós seremos glorificados. Então está no passado, porém ainda não aconteceu. É o caso do texto aqui. O versículo 9, ele faz cessar a guerra. Ele põe termo à guerra. Esse põe termo aí é a mesma palavra que foi utilizado lá no Antigo Testamento sobre a palavra sábado. Se existisse isso no português, seria: ele sabatica a guerra. Lá quando fala que Deus criou todas as coisas e no sétimo dia ele descansou. Bom, depois que Deus criou tudo, ele pôs termo, isto é, ele descansou. Veja que ele vai além do cerco de Jerusalém. Ele faz cessar a guerra até quando? O que o texto diz? Até ao fim da terra. Depois daquele cerco, Israel nunca mais sofreu perseguição por guerra? A guerra terminou? Não. Eles continuaram sendo atacados, eles continuaram sendo aprisionados e a guerra continuou. Então está se referindo que o Senhor Jesus irá reinar. Nesse momento é que nós esquecemos o presente e olhamos para o futuro, onde o Senhor Jesus reinará para sempre. Os inimigos da cruz de Cristo serão derrotados e ele reinará para sempre. E para finalizar, no versículo 10, que é um dos versículos que eu acho mais interessantes do texto, ele diz o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aquietai-vos. Pare de lutar. Eu sou Deus. Eu é que estou no controle de tudo. Larguem as mãos. Soltem as armas de guerra. Afastem-se. Parem de agir. Aí eu pergunto para os irmãos, será que essa interpretação do versículo é para aplicarmos aqui hoje, em nossa dificuldade presente, no que nós estamos enfrentando? Será que o texto está falando para você, você está enfrentando uma doença? Para de lutar. Para de fazer o tratamento. Desista disso. Para de tomar os seus remédios. Está ruim o seu emprego? Joga tudo para o alto. Desiste do emprego. Larga a mão, fica em casa. Que Deus está lutando por você. A sua família está passando por dificuldade? Desiste. Abandona a família. Desiste dos filhos. Seu filho está com um monte de problema? Abandona ele. Para de lutar. Será que é isso que o texto está dizendo? Não, irmãos. Não é nada disso. Eu vou te contar um segredo. A vida pode até piorar. A situação difícil que a gente está enfrentando pode até ficar pior. Mas aquietai-vos. Sua vitória não está nas coisas materiais. A sua vitória está no Senhor Jesus. Deus já agiu em sua defesa. É interessante a gente recordar. Eu creio que Deus ainda cura hoje. Eu creio nisso. Eu creio que Deus ainda soluciona problemas hoje. Eu creio que Deus liberta pessoas que estão escravizadas pelo vício. Eu creio que Deus ainda age hoje. Mas eu queria que você lembrasse de uma coisa bem importante. O Evangelho não é apenas que tudo está bem conosco, que Deus é amor, que Jesus quer ser nosso amigo, que nós devemos viver corretamente. As boas novas do Evangelho não são só isso. As boas novas do Evangelho são arrependimento e fé. Mudança de atitude e fé no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ainda sobre lembrança, eu quero ir além. Eu quero que você volte ainda mais no passado. Não em 5 anos atrás, não em 10 anos, não em 30 anos, mas em 2000 anos atrás. 2000 anos atrás. Volte sua lembrança lá para o Calvário. Naquele momento em que o homem mais digno que pisou nessa terra, com o coração angustiado, dilacerado, moído, pendurado na cruz, ele olha para Deus e diz: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O Filho de Deus, como homem, ele estava enfrentando a maior adversidade de sua vida aqui na terra. A maior dor, a maior afronta, a maior humilhação. Ele estava sentindo rejeitado. Ele estava carregando sobre os seus ombros o pecado de toda a humanidade. Estava sobre ele, ali, na cruz do Calvário. Por que a minha dificuldade é problema
para eu parar de lutar e Deus ter que resolver? Olhe para a cruz, irmãos. Foi lá que a nossa vitória foi decretada. Foi lá que Deus falou para você: pare de lutar, pare de se preocupar com as coisas dessa terra, pare de achar que essa doença que você está enfrentando é motivo para tirar a alegria que eu coloquei no seu coração. Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Se Ele não quiser fazer, Ele não vai fazer, porque Ele é Deus e Ele vai continuar sendo Deus sobre as nossas vidas. Se eu estiver enfrentando uma doença terrível, se o Senhor me curar, os irmãos, as pessoas que convivem vão ver a glória de Deus. Mas se Deus não me curar também e eu for morar com o Senhor, a minha salvação está garantida no Senhor e eu vou ver a glória de Deus. Como disse Davi no Salmo 63, melhor que a própria vida é o teu amor misericordioso. Um amor que custou a vida do meu Senhor. Pare de lutar, eu sou o teu Deus. Eu paguei o preço por causa do teu pecado. Você que deveria morrer, mas Deus nos amou e mandou Jesus para morrer no nosso lugar. Não adianta você fazer nada. Sabe aquela situação quando você está lá na praia, brincando com as crianças, você cava um buraco, e aí começa a surgir água, você pega um copinho e vai tirando a água. Você pode tirar a água o dia inteiro dali daquele buraco que a água vai voltar de novo. Sabe aquela coisa que não adianta nada você fazer, que vai continuar do mesmo jeito? É exatamente isso. Não adianta você fazer nada. A sua salvação está garantida por causa do sacrifício de Jesus. A salvação vem pela graça de Deus e não por alguma coisa que eu, como homem, posso fazer. Eu serei exaltado na terra, porque eu sou Deus. E mais uma vez, para finalizar o salmo, ele reforça a lembrança da presença de Deus. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Confie nas obras do Senhor, porque Ele derrotou o seu maior inimigo, que é a morte. O pecado, como uma neblina densa na frente de um carro, quando a gente está descendo uma serra, é parecido com aquilo lá. Quando a gente está descendo a serra, que tampa tudo de neblina, a gente fica meio desorientado. O pecado faz isso na nossa vida, na nossa caminhada. Ele faz a gente se esquecer que Deus é o nosso refúgio forte, que nós estamos seguros em Deus. É por isso que a gente fica desanimado na nossa corrida maluca que é a nossa vida. Não deixe que as coisas pequenas dessa vida, momentâneas, passageiras, insignificantes, mesmo que aos olhos humanos sejam coisas graves, não deixe que essas coisas interfiram na sua fé no Salvador. Que mine a sua esperança na glória de Deus. Nosso alvo, irmãos, não são as coisas desse mundo. Nosso alvo é o céu. É morar eternamente com o Senhor Jesus. E para a gente finalizar, eu queria citar o apóstolo Paulo de novo, quando ele escreve para os Coríntios. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Nós ficamos perplexos, mas não ficamos desesperados. Nós temos problemas de todos os lados, nós temos dificuldades de todos os lados, mas nós não ficamos desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Amém. Deus está presente. Você foi convocado para confiar nas obras de Deus. Você foi convocado para olhar Deus agir
e descansar nos braços do Pai, porque Ele já destruiu o teu principal inimigo. Amém. Amém.